Queridos, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, que bom estar aqui de novo. Fiquei 3 finais de semana sem pregar, hein? Eu vou te falar que eu fiquei com saudade da igreja. É tão bom estar aqui, não somente aqui no púlpito pregando, porque eu sei que é um chamado de Deus para a minha vida, mas também aqui junto com vocês. Porque eu falei agora para minha esposa, né? Poxa, como pode as pessoas seguem um pastor, né? E ela falou assim, foi sábia, ela falou, não o pastor, o Israel, mas sim o que há dentro do pastor Israel, que é Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Então as ovelhas do Senhor, muitas pessoas falam assim, minha ovelha, né? Não, tá tudo errado, né? A ovelha é de Jesus, né? Porque quando um pastor fala as minhas ovelhas, minha igreja, então você tem que voltar lá 2000 anos, ser pregado na cruz, morrer e ressuscitar, né? E o único que tem, ele é digno de louvor, de adoração, é o Senhor Jesus, porque Ele morreu pela sua vida. Foi cantado aqui, Ele ressuscitou. Amém, querido? Então, eu estou muito feliz em estar aqui com você. Não sei se você está feliz, né? Mas eu estou. Aleluia. Não vamos deixar o pastor decepcionado, né? Amém, glória a Deus. Que você possa se assentar rapidamente. Hoje eu tenho uma palavra que nós começamos hoje a série Chamados, né? Série Chamados, alguns estão aí com a expectativa 1000, né? E eu queria saber pela esta manhã, que parou de chover lá fora ou ainda não? Parou? Sério mesmo? Parou? Fala, Rafa, eu estava ali e o Dani, eu pedi o que para fazer? Parar de chover, parou, né? Aleluia, né? Tem que pedir agora o pessoal fazer outros pedidos aí, né? Mas Deus é mais, em nome de Jesus. Eu quero saber se nessa manhã, que já acabou de chover, né? Esses dias de eventos aqui na nossa igreja não, eventos aí fora, né? Na cidade, é tradicional, parece que chove, né? Eu não sabia disso, me disseram assim, toda a EFAP, né? Quem já foi na EFAP? Está repreendido. Minha esposa também foi, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. É verdade, tá tudo bem então. Depois dessa vou até colocar aqui a caneca aqui, ó. Então, o pessoal foi, a minha esposa foi trabalhar, nada contra, gente, calma, né? Aí, eu estava falando o que mesmo? Quem veio pela primeira vez hoje na JET? Quem é visitante hoje, que não está entendendo nada que está acontecendo? Quem veio pela primeira vez? Tem alguém? Pode levantar sua mão? Olha ali, ó, tem uma mulher ali, tem lá mais pessoas. Tem mais pessoas aqui, ó. Permaneça com essa mão levantada, por favor, querido. É muito importante você permanecer com essa mão levantada até você receber esse Connect. É um pequeno folder onde você vai colocar o seu nome, seu telefone, e durante a semana nós iremos entrar em contato contigo. Amém? Amém? Todos receberam? Acho que sim, né, salva-vidas. Amém? Eles são bem-vindos em nome de Jesus, igreja? Amém. Vocês estão treinados em nome de Jesus. Amém. Então tem o tema da minha mensagem aí? Não tem? Está repreendido também. Chamado para vencer. Esse é o tema da mensagem. Possivelmente o meu amigo vai me mandar até o final do culto. Queridos, a minha mensagem de hoje, e essa série de mensagens para você entender, série Chamado. Todos nós temos um chamado. Fomos chamados para um propósito, para algo relevante diante de Deus. Às vezes, por muitos anos, na verdade, eu fiquei tentando me entender qual era o meu chamado dentro da igreja. Qual era o meu chamado diante de Deus? Porque não é só aqui dentro da igreja, 1 hora de culto, 1h30 de culto. É realmente entender qual é o chamado de Deus para a minha vida. E aí, algo que esclareceu o meu coração foi depois de longos anos de caminhada, eu entendi que 3 coisas iam nortear a minha vida, que era o tempo, o modo e o propósito. O tempo, o modo e o propósito. Repita comigo: o tempo, o modo e o propósito. O tempo, ele chegou, lógico, o tempo chegou na minha vida, que é realmente ser pastor numa igreja local, né? Onde tem pastores acima de mim, está tudo certo. O modo é eu estar pastoreando num culto, pastoreando pessoas num clã,
pastoreando pessoas em atendimentos. E o propósito é ser pastor. Então, 3 coisas, parece até meio confuso, mas 3 coisas: o tempo, o modo e o propósito. E olhando pela palavra do Senhor, tem algumas coisas que fica mais claro para você identificar o teu chamado. Porque você está aqui na igreja, você não está aqui só para, vou aqui participar e amém. Deus está chamando, está contando com você para um propósito maior, amém? Você gostaria de saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Eu vou repetir novamente, que eu acho que o pessoal está... Você gostaria de saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Amém. Na verdade é assim, ó, querido. Você pode até ser aquele crente 3S. Eu já falei no crente 3S. O que significa o crente 3S? Sentado, salvo e satisfeito. Mas uma hora Jesus vai te pegar. E você vai ter que se levantar daqui a pouco para começar a servir, daqui a pouco para começar a tocar, daqui a pouco para fazer alguma coisa relevante. E não só dentro de uma igreja, mas fora das 4 paredes. A palavra de Deus nos ensina a história de Gideão. Ela é uma história comprida, muito longa. Eu me atentei ao capítulo 6 de Juízes. Gideão, ele era um juiz. Foi considerado um juiz. Mas ele, da família dele, ele era o menor. O menor do seu clã, da sua tribo, ele era o menor. O menos favorecido, o que menos... o menor também em tamanho. Ele era improvável para qualquer coisa. E ele estava em um momento que os medianitas e os medianitas tem um outro nome aqui, e os amorreus, medianitas, enfim, e os amalequitas, são os nomes complicados, né? Os medianitas e os amalequitas estavam perturbando Israel, perturbando a nação de Israel. Toda vez que o povo de Israel plantava, semeava, cultivava, tudo que eles faziam, criavam gados, vinha lá os medianitas e os amalequitas e roubavam tudo do povo de Israel. E Gideão se encontrava numa posição complicada, porque ele estava no lagar cuidando do trigo, cuidando do alimento. Porque enquanto o povo estava lá escondido nas cavernas, vinham os medianitas, roubavam tudo. Os medianitas, eles eram era o inimigo nas nossas vidas. E por desobediência, você está comigo? Por desobediência, o Senhor permitiu, não foi a mão do Senhor sobre isso, o Senhor permitiu. Porque toda vez que nós nos afastamos da presença do Senhor, nós se aproximamos de uma outra pessoa. Nós se aproximamos daqui a pouco do inimigo. E aí ele vai roubando coisas na nossa vida, vai tocando em áreas da nossa casa, e aí a gente fica sem perguntar: poxa Deus, mas o que aconteceu? E o povo, por hora, ele clamou: Senhor, por que isso está acontecendo com nós? E o Senhor fez eles entenderem que essa distância, eles estavam adorando outros ídolos, eles estavam adorando outros deuses, e toda vez que nós nos afastamos da presença de Deus, a tendência é nós começarmos adorando outra coisa. Mas outro Deus, pastor, talvez o Deus pode não ser Baal, como está escrito na palavra, mas pode ser daqui a pouco dinheiro, pode ser o nosso trabalho, pode ser coisas que te afastam da presença do Senhor. Mas eu quero dizer hoje para você, que você foi chamado por um propósito, e toda vez que você cumpre alguns princípios na palavra do Senhor, o Senhor te levanta para algo. E na vida de Gideão foi exatamente isso. Ele estava no lugar de moer as uvas para produzir o vinho, ele estava lá no lugar com o trigo, com o alimento. Ele estava preocupado com a sua família, preocupado com o povo. E aí vem um princípio. Veio agora a série, tá? Amém? Glória a Deus. Não vem ainda o tema. Mandou para o Henrique? Que bom. É o marido dela que faz. Estava onde mesmo? A vez que Gideão,
estava no lagar, guardando o trigo, moendo o trigo, se preocupando com o alimento com as pessoas. Você precisa entender isso. Daqui a pouco você não vai entender muito do que eu estou pregando, mas essa parte você tem que entender. Ele estava no lagar. Lagar, ele simboliza, queridos, a igreja. Ele simboliza um lugar seguro, mas é um lugar que poucas pessoas vêm. O inimigo, ele não vai te encontrar no lagar. Aqui você está protegido. O inimigo, ele não vai te encontrar quando você se disponibiliza a fazer algo para o seu próximo. Porque Gideão estava ali cuidando do trigo. O trigo, ele é o alimento para as pessoas. Era o alimento para Israel. E aí, toda vez que ele guardava o trigo, o Senhor se agradava dele. Ao ponto, querido, do Senhor aparecer a Gideão. E ele pegou e disse o seguinte, o Senhor disse a Gideão, Juízes capítulo 6, verso 10, vamos lá? Você que está aí com a palavra, você que trouxe a palavra, você trouxe a Bíblia aí, gente? Se não tem a Bíblia no papiro, tem aqui no telão, no digital, amém? Vamos lá, eu vou ler aqui. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não desses ouvidos à minha voz. No verso 11, mais uma vez, então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então, no 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Imagina só, o cara estava na pior das situações, cuidando do que era importante para o próximo. Você está entendendo? Cuidando do que era importante para o próximo. Aí o Senhor falou assim, ó, eu estou contigo, vai na tua força. Só que Gideão, ele estava com medo, porque por muito tempo, por 7 anos que foi esse prejuízo que eles tiveram, por muito tempo os olhos deles já não estavam nas bondades que o Senhor tinha feito para o povo, a tal ponto que ele tentou lembrar, Senhor, o Senhor nos livrou aí de tantas coisas, livrou o povo da escravidão, mas agora nós estamos na mão dos medianitas. E ele ficou com medo, querido. Só que, inclusive eu escrevi assim, o medo nos impede de viver os propósitos de Deus. Porque Deus tem um chamado para a sua vida e o medo começa a atrapalhar você de fazer alguma coisa. Porque os teus olhos, em vez de estar na provisão do Senhor, está nas circunstâncias, está aqui no horizontal. Você hoje está sendo convidado para começar a olhar para o alto, de onde vem a tua provisão, de onde o Senhor está. Então, meu querido, a palavra do Senhor está recheada de não tenha medo, não tenha medo. O medo de Gideão foi assim, ó, na minha força eu não posso nada, na minha força eu não consigo nada. A palavra de Deus diz assim, Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todo improvável que cumpre princípios, ele vive o sobrenatural do Senhor. Ele estava preocupado com o próximo, ele estava até com medo, querido, mas o Senhor tinha um propósito na vida dele, tinha um chamado na vida dele, e para a sua vida Deus também tem um chamado. Mas o importante aqui, queridos, é você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a tua fragilidade. A palavra do Senhor também diz assim, no verso 14, então, 6,14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai na tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Ele, mas que força que uma pessoa tem quando ela está com medo do inimigo. Eu quero dizer para você, querido, que o inimigo, ele é o próprio Satanás. Esse é o teu inimigo que você enfrenta dia e noite. E a força que nós temos que ter, aquele questionou, qual é a minha força? Eu não tenho força nenhuma. É você entender que a tua força está em Jesus. A tua força está em Jesus.
aqui Gideão, lógico, Jesus ainda não existia ali, mas quem apareceu a Gideão foi o próprio anjo do Senhor, uma teofania, né? Quando aparece uma divindade, apareceu o próprio Jesus a Gideão e falou: eu estou contigo, vai na tua força, eu estou contigo, vai na tua força. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 12, 9 ao 10, você vai entender qual que é a força que você tem que confiar. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. É Jesus falando: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você sabe, você depositar toda a sua energia, toda a tua expectativa em Jesus, as coisas começam a mudar na tua vida. Mesmo que você se ache assim, ó, não pode, Senhor. Eu ser chamado para alguma coisa? Eu nem queria ser chamado para nada. E ele estava nessa situação, Gideão: eu nem quero ser chamado para nada. Eu não quero livrar ninguém. Mas o que você está fazendo está chamando a atenção do Senhor. Você está se preocupando com as coisas do Senhor. E se tem uma coisa que incomoda, meus queridos, que me incomoda, é as coisas da igreja. Eu fico incomodado. Com as pessoas eu me incomodo. Essa semana tivemos uma notícia horrível do menino aí que acabou sendo esfaqueado. Menino na igreja, sabe? Acabou se desviando aí, possivelmente, né, para ser esfaqueado por um outro homem, possivelmente se desviou. E eu fico pensando, cara, aonde eu estava? Aonde eu estava? E o mais interessante, eu vou ter que falar para vocês, que agora eu citei, né? Eu estava saindo com a minha filha um fim de tarde. Esse mesmo menino, do outro lado da rua, ele me olhou assim e me cumprimentou. Eu estava com o celular gravando um negócio e fiz assim. Talvez eu estava a uma distância ali de 20 metros. É difícil, né? Poderia falar tantas coisas aqui para você falar dando glória a Deus, né? Mas aonde eu estava, daqui a pouco esse menino precisava da minha ajuda. E eu talvez não dei atenção, não dei ouvidos. A palavra de Deus está falando aqui, ó, no 10, não desses ouvidos à minha voz. Eu estou falando, querido, que eu também preciso reconhecer a voz do Senhor e entender o seu chamado para a minha vida, para libertar as pessoas, para livrar as pessoas das mãos do inimigo. E só que, normalmente, eu estou preocupado com o quê? Com o áudio no celular, com as coisas passageiras, em vez de olhar realmente: Senhor, eu preciso cumprir um chamado. Se for de noite, de madrugada, eu vou atrás dessa pessoa. Esses dias teve um amigo meu que me ligou: pastor, está assim, assim, assim. Eu falei: vamos lá, vamos lá enfrentar esse inimigo aí. Oramos e tal, não precisou, mas nós íamos lá. Ele está aqui, inclusive, né? Cara, eu vou enfrentar qualquer adversidade, mas eu creio que a graça do Senhor é suficiente na minha vida, a força do Senhor é suficiente na minha vida, porque homem nenhum, meu querido, entenda uma coisa: homem nenhum consegue expulsar Satanás da vida de ninguém. É impossível para o homem fazer isso, porque às vezes nós estamos com medo, às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. O único poder que pode expulsar o mal da sua vida é o poder que há no nome de Jesus. Você deveria até aplaudir a Jesus por causa disso. Quando Gideão percebeu, queridos, que realmente o anjo do Senhor estava com ele, e nós percebemos, é natural, nós estamos no tempo da graça, nós cremos que o Senhor está conosco em todas as situações. Gideão percebeu: então é o Senhor mesmo, eu vou te entregar uma oferta. Naquele tempo era a oferta que ele foi lá, pegou pão, pegou um boi, pegou uns bichos lá e entregou para o Senhor. E o Senhor, o anjo do Senhor, coloca tudo isso daqui organizadinho em cima de uma pedra. E aí o fogo consumiu aquela oferta e foi agradável ao Senhor. O que eu entendo com isso? Você não precisa trazer boi nenhum aqui, só para fazer um churrasco, está tudo certo. Mas eu entendo, querido, que o que era escassez naquele tempo, porque, como assim escassez, pastor? O Gideão, ele estava cuidando do trigo, ele estava cuidando do alimento, e aí ele pegou e entregou o que era escassez para ele.
porque os midianitas vinham e roubavam, sempre sobrava pouco. O que eles escondiam, você está comigo? Amém? Então, entenda uma coisa. Toda vez que você entrega, sabe, a tua escassez, a tua necessidade, o teu medo, a tua insegurança, a tua depressão, tudo que você entrega aos pés da cruz, o Senhor se agrada disso. Porque aí, meu querido, você não está confiando no medo, porque, preste atenção comigo aqui, ao ponto de você olhar para o medo, para a depressão, para a tua vida financeira, e você acha que isso aí vai fazer com que cumpra o teu chamado, essas coisas vão fazer com que você vença, ou até mesmo essas coisas que você não, porque você não consegue deixar. Quando você só olha para isso, querido, como Gideão, não dá, eu não consigo. Você só olha para isso, você está tirando o lugar de Deus. Os teus olhos não podem estar nesses problemas. Tem que estar focado no Senhor. Tem que estar olhando para o Senhor. Muitas pessoas, elas falam assim: pastor, eu não quero ter a vida da minha família, eu não quero ter, porque o meu primo, meus parentes, tudo foi uma tragédia. Mas ela não observa que isso aí está distraindo ela, o passado está distraindo ela, em vez de ela olhar o que Deus tem para a minha vida. Qual é a verdade do Senhor para a minha vida? A verdade do Senhor está aqui, ó, é a palavra dele. A família que Ele tem para você é muito melhor que a família que você teve. Os projetos que Ele tem para a sua vida é muito melhor do que aquilo que teus pais não conseguiram concluir. É muito melhor, é muito maior. Então o teu foco tem que ser outro, Ao momento que Ele entregou aquela oferta, vocês estão me entendendo? Ele entregou aquela oferta. Passado alguns versículos, também Gideão, o Senhor falou assim: agora você precisa quebrar esse altar. Como assim? Tinha um altar de Baal feito pelo próprio pai dele. O povo estava num lugar de promessa, um lugar da promessa Israel. Estava num lugar que deveria ser da proteção deles. Eles estavam adorando outros deuses. E aí o Senhor falou assim: ó, faz o seguinte, Gideão, vai lá e destrói isso daí. Destrói esse altar. Ele reuniu 10 homens, foi à noite lá, destruiu o altar. Na manhã seguinte, eu já estou finalizando, na manhã seguinte, as pessoas falaram assim: como assim? O que aconteceu aqui? Quem que destruiu esse altar? Gideão, ele já sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Vocês entenderam? Ele já estava, o Senhor já tinha falado para ele: vai na tua força, eu estou contigo. A oferta foi um sinal que o Senhor estava com ele. E ele falou assim: então agora eu sei que o Senhor está comigo, porque eu não temo mal algum, eu vou à frente. O que eu preciso destruir? É o altar, eu vou quebrar. Se tem alguma coisa dentro do meu coração que eu preciso quebrar, algum altar, o altar daqui a pouco da ganância, o altar do pecado, quebre agora em nome de Jesus. Ao ponto dos homens que gostavam disso, gostavam de adorar a Baal, eles falaram assim: agora vamos ter que mudar o nome do cara, do Gideão, porque ele está forte mesmo, hein? Aí queriam matar até Gideão. Joás falou assim: ó, seguinte, negativo. Se vocês servem um Deus que não pode proteger o seu próprio altar, então para que esse Deus serve? Como assim? Esse Deus não está servindo para botar a ordem aí? Vamos ver o que vai acontecer. Aí eles tentaram mudar o nome de Gideão para, até o nome aqui estranho, Jerubbaal. Tentaram mudar o nome de Gideão. Eu entendo outra coisa aqui. É muito interessante. O mundo, às vezes, ele tenta mudar a tua identidade. Mas você tem um pai que protege a tua identidade. Joás falou assim: negativo. Vocês não precisam, ele não vai mudar o nome dele, não. O nome dele vai continuar Gideão. E ele vai quebrar todos os altares que for necessário. Deus está te chamando hoje, querido, para quebrar esses altares na nossa vida que nos afastam do Senhor. E você não precisa ser lembrado, você não tem que ser lembrado pelo testemunho que você quebrou lá atrás. Às vezes, muitas pessoas, abandonei tantas coisas. Porque o pastor Israel abandonou tal coisa. Não. Esqueça isso. Gideão não estava nem aí para o altar que ele quebrou. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com o Deus que ele servia. E você tem que se preocupar com o Deus que você serve. O meu Deus é o Deus vivo.
O meu Deus é o Deus que aparece, o meu Deus é o Deus que diz: não temas, Ele está comigo. A história continua e tem muitas coisas aqui tremendas sobre os sinais do Senhor. Gideão ainda perguntou: não, eu sei que o Senhor está comigo, as coisas estão acontecendo, e no final dessa, na verdade no meio, né, que o final ainda é muito grande, no meio ele pediu alguns sinais para o Senhor. Nessa noite aqui, Senhor, se o Senhor realmente está comigo, eu vou colocar uma lã aqui, e na madrugada, quando eu acordar, a lã vai estar molhada e a terra vai estar seca em volta. Perfeito? A lã molhada é a terra seca, um sinal. Ele pediu um sinal: o Senhor está comigo? Então me dá um sinal. De manhã aconteceu o que ele pediu. A lã estava molhada por lado de dentro e por fora estava seco. Passou a noite, passou o dia, ele falou: então vamos me dar mais um sinal, mais um sinalzinho. Se a lã estiver seca e em volta molhado, eu sei que o Senhor está comigo. Aí, imagina, né? Eu fico até imaginando Deus, mas é só isso, é simples demais, né? Aí, no outro dia, apareceu lá a lã do novilho. Estou pensando no novilho aqui, Jesus. A lã do novilho novamente, seca de madrugada, de manhã cedo seca e em volta molhado. Vocês estão me entendendo? A gente aprende mais uma coisa aqui, querido. A mudança na nossa vida, ela precisa ser uma mudança quando nós somos encharcados pelo Espírito Santo. Isso aqui é como se fosse um batismo, sabe? Daria para falar só sobre esse negócio dos sinais. Mas tem uma coisa muito forte. Você que está aqui, se você quer pedir um sinal para Deus, você pode pedir. Você está livre para pedir um sinal para Deus. Só que o Senhor, Ele vai te responder. Você quer pedir um sinal para Deus? Amém? Talvez algumas pessoas estão entendendo. Se você está pedindo algum sinal, alguma resposta do Senhor, o Senhor vai te responder. Ele vai te responder, eu creio que Ele vai responder. Só que em contrapartida, querido, Ele vai te pedir uma coisa. E quando o Senhor responde sinal, é melhor que você também responda com obediência. Quando o Senhor responde com sinal, para a sua vida é melhor que você responda com obediência. Gideão estava cheio do Espírito Santo. Ele falou o seguinte: realmente, vou pegar uma tropa aqui de 32 mil soldados e nós vamos avançar e vamos acabar com esses medianitas, amalequitas, amorreus, o que tiver, que demônio que tiver ali, nós vamos acabar. 32 mil. Aí, eu vou finalizar, prometo, nisso aqui, meus queridos. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Amém, que bom. 32 mil homens contra 135 mil. Aí o Senhor falou assim: mas peraí, é demais. Se vocês ganharem com esses 32 mil, vocês vão achar que é a força de vocês. Mesmo ele tendo todos esses sinais, mesmo ele tendo toda essa experiência com o Senhor. Faz o seguinte: pega e fala aí para os covardes, medrosos, pode ir para casa. Mas não deu outra. Já sobrou 10 mil. 10 mil, né? 10 mil sobrou. Sobrou 10 mil. Ele falou: pô, mas agora é 135 menos 10 mil, Senhor. É meio, a conta não vai fechar, né? Mas ainda tem demais. Faz o seguinte, Gideão. Vai ao tanque, ao poço, né? Ao tanque de Gideão. A fonte, obrigado. A fonte de Gideão, que a gente foi lá, inclusive, né? Água quentinha, cara. Eu queria ter nadado lá. Próxima vez eu quero nadar lá. Meu Deus do céu, água quentinha, transparente, gente. Linda água. Aí ele falou assim: vão até o tanque, o poço. Fonte, Jesus me ajuda. Fonte de Gideão. É que representa a mesma coisa também. Ele falou assim: os que se ajoelharem aí e beberem a água, você pode eliminar eles também. Agora, os que vigiarem, trouxerem água na boca e ficarem vigiando, é esse que você vai levar para a guerra. Esses caras que se ajoelharam, querido, eles deixaram a arma, na verdade, deles no chão e foram lá se ajoelhar. E para um soldado judeu, ele não pode deixar a arma e ir lá fazer uma coisa. Em Israel, inclusive, é natural ter um soldado, uma mulher, um homem, com um fuzilzão assim, preparado para a guerra. Eles não largam para nada. Não sei se no banheiro, capaz de largarem, né? Mas naquela situação, querido, eles abandonaram a sua arma, abandonaram daqui a pouco para nós, qual que é a arma? A palavra de Deus. E quando você abandona a palavra de Deus, automaticamente, meu querido,
você fica sem defesa. Mas 300 sobraram. 300 ele representa menos de 1% dos 32 mil, amém? Se você pegar 10%, ou melhor, 1%, vai dar 320. Teve menos, mas eu vou te falar. Vamos calcular 1%? Pode ser para vocês? Dá 0,8, alguma coisa assim, né? Dá quanto aí, Letícia? Você está calculando, não está? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. 1% com Deus é a maioria. 1% com Deus é a maioria. E é esse Deus que você serve. É esse Deus maravilhoso que tem um chamado para a sua vida. Deus está te chamando, querido. A minha visão sobre você, não é, eu sei que nós temos problemas. Eu sei que nós temos desafios. Eu sei que muitas perseguições nós temos. Mas eu creio que aqui tem um grande exército. Não tem 300 pessoas, mas pode ser que tenha muito mais representado aqui, em famílias e pessoas, né? Tem muito mais representado. Eu creio que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para algo novo. Mesmo, é você mesmo que se sente incapaz para tudo, improvável para tudo. O Senhor tem um plano para a sua vida. Eu quero mencionar aqui a vida do meu amigo John lá, que quando chegou lá de Recife, aqui em Chapecó, né, John? Ele também estava improvável. O homem estava desistindo de tudo. Meu casamento, meu relacionamento, muita coisa não dando certo. Aí a gente se aproximou, eu fui acreditando na vida dele, nas coisas da vida dele, um homem cheio da palavra do Senhor, ao ponto que ele começou a ser restaurado, seu casamento, junto com a Camila, né? Olha ali, ó, que benção, tem o Thomas, né, que é o seu filho, restaurado, ao ponto que essa semana que passou, passada ou retrasada, nós multiplicamos um clã que ele já está cuidando. Ele chegou aqui como um improvável. Às vezes você está aqui, meu querido, como um improvável. Mas a força que você tem que acreditar é a força do Senhor. E isso que muda tudo. Isso que muda tudo. Você tem um chamado da parte do Senhor para a sua vida. Você tem um chamado, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você está firme aí na palavra, meu querido? Amém, né? Você entendeu a palavra do Senhor? Você entendeu? Se eu chamasse alguém aqui para explicar, ô pastor, daí está pegando pesado. Querido, mas eu fico imaginando, o Senhor, o tecladista vai me ajudar agora, a banda vai me ajudar. O Senhor, o anjo do Senhor aparecendo a Gideão, o cara é improvável. Olhando para Gideão, Gideão, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue. Mas se você parar de olhar para o medo que você tem e olhar para mim, em grandes lugares eu vou te colocar. Eu olho para a igreja, queridos, eu vejo uma igreja com potencial. Eu vejo pessoas com potenciais. Só que você às vezes não está se olhando com esse potencial. E eu peço e eu oro para Deus hoje, para que Ele restaure isso na sua vida. Restaure o potencial, a ousadia que há dentro de você. O próprio Espírito Santo é suficiente dentro de você. Eu não estou aqui, querido, porque eu sou bonzinho. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Inclusive eu sou meio ruim. Você que está filmando aí. Eu estou ainda sendo melhorado a partir do Espírito Santo na minha vida. A partir da graça, o favor imerecido na minha vida. Mas mesmo assim o Senhor está me usando. Porque um dia eu também fiquei no lagar, me preocupando com o que eu ia servir para as pessoas, o que eu ia servir para o meu próximo, o que eu ia servir para a minha família. O lagar, ele representa, querido, você olhar para o que mais importa para você. Se isso que mais importa para você é servir o próximo, é o alimento que você está guardando para o próximo, vai começar a mudar algumas coisas na tua vida, porque o Senhor vai começar a te olhar com os olhos diferentes. O próprio trigo, queridos, ele representa, sabe o que também? A palavra de Deus fala que o trigo, ele representa a própria palavra, é o alimento, amém? Mas também fala sobre o trigo e o joio, o que é falso e o que é verdadeiro, é ou não é? Então, olha que loucura, Gideão estava com o trigo, que é verdadeiro ali. O trigo serve para fazer pão, o pão, esse pão da ceia. Mas o trigo estava num lugar errado aos nossos olhos, porque ele estava no lagar, onde era moído a uva. E
A palavra de Deus é tremenda, né? Não sei se alguém já pegou, já entendeu isso. Mas esse lugar da uva representa ali, queridos, o próprio sangue de Jesus, derramado pela minha vida e pela sua vida. Ele estava mostrando que o próprio Jesus ia ser o alimento para a geração dele. O próprio Jesus ia ser alimento para as pessoas. Ele estava guardando, protegendo o próprio Jesus. Meu Deus do céu. Isso aí você vai me pagar um boleto aí, Rafa. Essa tu não sabia, né? Vou fazer um boleto pro Rafa. O próprio Jesus para você e para mim, queridos. E hoje você vai ter o privilégio de ceiar, porque lá 1600 anos antes, eu acho, o Senhor já estava sendo manifestado desde o princípio. No princípio era o Verbo era Deus. Ele estava sendo manifestado para a minha vida e para a sua vida. O próprio Jesus se revelando de capa a capa na Bíblia, por mim e por você. Eu quero convidar você a ceiar. Você que entende, querido, que você crê no nome de Jesus, e que essa Santa Ceia, ela serve também para te curar, amém? Para restaurar a sua vida, porque isso aqui é o próprio corpo de Cristo. Não é um simples pão e um simples suco, é o corpo de Cristo, que você pegue com reverência, com amor, com cuidado, porque é o corpo de Cristo, amém, queridos? Em nome de Jesus, amém.